Olá, tudo bem? O meu nome é Marcela Santos Brígida e eu tô aqui hoje para falar um pouquinho com você sobre pesquisa na área de estudos literários. Eu tenho muita experiência nessa área, tendo cursado mestrado, doutorado em estudos literários, com ênfase em literatura de língua inglesa. Sou professora universitária de literatura inglesa na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Já orientei vários alunos, já tive várias experiências também fora do contexto diretamente acadêmico, em cursos livres, ajudando as pessoas a desenvolverem, transformarem suas ideias e perguntas de pesquisa em projetos de pesquisa em si. Também já ofereci oficinas de pesquisa, que são espaços para as pessoas trazerem seus projetos, receberem ali uma leitura crítica. Então, se você está pensando em começar a sua pesquisa na área de estudos literários, seja porque você está terminando a graduação e quer começar um mestrado, seja porque você é de outra área, e talvez pareça um pouco desafiador, né, fazer essa mudança que pode parecer um pouco brusca às vezes, ou, né, pode parecer que você não vai saber como agir ou o que referenciar. A gente vai ter essa breve conversa por aqui, que é inspirada no livro que eu publiquei pela Sra. Bennett em dezembro de 2024, que é intitulado Estudos Literários, um breve manual de pesquisa, que parte justamente dessa ideia de oferecer um norte para pesquisadores iniciantes, o que vai ser esperado de você, o que exatamente é um projeto ou pré-projeto, né, de pesquisa, seja num contexto de mestrado, doutorado, se você estiver também começando a escrever o seu TCC, ou estiver escrevendo um artigo acadêmico no contexto de uma iniciação científica, né? Vamos desmistificar esses processos. Eu acho que essa é uma grande missão de todo pesquisador, você tentar conversar com o público geral a partir da ideia de que toda pessoa é um pesquisador em potencial, e que nem toda pesquisa acontece estritamente no espaço da academia. Vamos lá, então. Quando você pensa em pesquisa na área de estudos literários, o que vem à sua cabeça? Talvez venham artigos, talvez venham livros, talvez venha uma dissertação, uma longa tese. E quais são os quesitos que são levados em consideração quando, por exemplo, você submete um projeto? A primeira dica que eu posso te dar é: leia o edital. Se informe sobre o programa que você vai integrar no futuro. Primeira coisa que você quer saber é quem são os professores credenciados, quais são os critérios que esse programa usa para credenciar e manter os professores ali, qual é a avaliação desse programa na CAPES. Essa avaliação não significa tudo, o programa não vai se resumir à avaliação da CAPES, mas essa avaliação vai definir muitas coisas, inclusive quantos recursos esse programa vai receber para bolsas, para financiamento de publicações, para que o programa custeie a viagem de seus pesquisadores. No contexto de um programa de pós-graduação, você não é simplesmente um aluno, você é um pesquisador que está ali de alguma maneira credenciado, inscrito, matriculado para desenvolver sua pesquisa em diálogo com o programa como um todo. Então, vai ser esperado de você que você contribua com a produção acadêmica do programa, que você publique artigos, que você vá a eventos, organize eventos, que você divulgue a sua pesquisa cada vez mais. Isso é um quesito ali para a CAPES, essa divulgação das pesquisas no contexto online, inclusive. Então, seja criativo para começo de conversa, mas sim, se informe sobre o programa, se possível, converse com as pessoas que estão ali. Tem vários fóruns online, o Facebook hoje em dia não é tão usado, mas ainda há grupos de Facebook para bolsistas, de programas específicos. Então, tente conversar com as pessoas, veja se elas estão felizes com a maneira como o programa é organizado, veja se elas sentem que elas recebem ali um feedback, um respaldo dos seus professores, especialmente do seu orientador. E essa é uma outra questão que você precisa ter em mente. Cada programa tem sua própria dinâmica, tem programas que tem o que a gente chama de aluno especial, que é uma espécie de dispositivo no qual um aluno da graduação, ou uma pessoa que nem está necessariamente matriculada na instituição, cursa ali uma disciplina mais ou menos como ouvinte, né? Mas essa disciplina pode depois ser considerada como crédito quando a pessoa de fato se inscrever no programa. Não é todo programa que tem essa modalidade, não. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, o programa de pós-graduação em letras tinha isso, mas na época que eu fui aluna já não tinha mais e hoje em dia segue não tendo. Então, vale a pena você se informar se existe essa modalidade de aluno especial, porque em algumas instituições é esperado que você já tenha algum conhecimento ali das pesquisas que são desenvolvidas, dos pesquisadores que estão por lá, dos seus métodos de trabalho. Mas em outras instituições você pode talvez ir como ouvinte, ter uma experiência parecida se você tiver essa disponibilidade. Então vale a pena você travar algum tipo de contato, seja, né, dar uma olhada no programa, se online, se eles têm um canal no YouTube, se eles têm uma presença online e que tipo de mensagem esse programa está passando, né, a partir dessa
comunicação, veja como ele é coordenado, veja, né, a produção dos alunos, como as coisas são administradas. Você não vai conseguir saber ou prever tudo, mas é fundamental, sabe, ter informação. Informação é poder. Então, leia tudo que você puder, leia editais passados, veja se tem prova, qual é o peso da prova, qual é o peso da avaliação do projeto, o peso da entrevista, né? Você sempre vai ter uma série ali de etapas num processo seletivo, seja para mestrado, seja para doutorado, e que vão ser o nosso foco aqui, né, que vão considerar o seu currículo, que vão considerar, né, como você se sai numa prova, né, alguns programas têm prova para mestrado e para doutorado, outras só para mestrado, então se informe se há uma prova, como essa prova é corrigida, o que é esperado dessa prova, quais são os quesitos, se há um limite mínimo e máximo de palavras, se há textos fundamentais que você deve citar, se há referências teóricas, se há referências literárias que você precisa incluir na sua resposta, como é definido o ponto, se é por sorteio, se tem uma série de opções ali, você pode escolher. Saiba onde você está se metendo, basicamente. Isso vale para qualquer coisa na vida e certamente vale para pesquisa. Você precisa se informar sobre o programa, assim como o programa vai querer se informar sobre você. A maioria dos programas, quando você vai se inscrever para um mestrado, para um processo seletivo de mestrado, não vão esperar que você tenha uma ampla produção acadêmica. É sempre bacana você ter experiência de uma iniciação científica, até porque isso vai te ajudar, vai te deixar mais seguro para quando você estiver escrevendo seu projeto. Mas não é necessário, fundamental, na maioria dos programas, que você tenha necessariamente passado por uma experiência formal de iniciação científica. Você pode participar de outros projetos, você pode participar de eventos para alunos de graduação, ou você pode estar começando a pesquisa no mestrado, vindo de outra área. Importante é a maneira como você vai se apresentar, né? O currículo certamente não é o que mais pesa para a maioria dos programas de pós-graduação, pelo menos no contexto de mestrado. Porque no mestrado você está iniciando sua vida como pesquisador, né? É o primeiro passo ali para uma pesquisa mais especializada, uma pesquisa com uma extensão maior, uma pesquisa com maior aprofundamento em geral, e uma pesquisa que traga um argumento inédito, que é o que vai ser esperado de você no doutorado. Se você pretende continuar na academia, um doutorado é fundamental, porque a maioria dos cargos, né, de professor, de pesquisador, que no Brasil a gente não tem essa figura do pesquisador apenas na área de humanidades, né, você sempre vai ser pesquisador e professor. Então essa figura do acadêmico, né, vai sempre necessariamente presumir um doutorado. Não há problema algum você fazer um mestrado apenas, se você quer fazer um mestrado por uma razão específica, né? Às vezes, dependendo do seu cargo, se você tem um trabalho, um cargo público, o mestrado vai trazer um adicional de qualificação para você. Às vezes, você quer fazer um mestrado por uma curiosidade acadêmica mesmo, e tudo bem, maravilha. Mas se você pretende realmente ter uma carreira acadêmica, você vai precisar de um doutorado. Então, se prepare ali para essa, né, experiência que vai levar mais ou menos 6 anos da sua vida. Dependendo do programa, né? Você pode ter programas que estendem o prazo para o mestrado, né, para 3 anos. Em geral, o padrão são 2 anos. E, em geral, os programas definem tempo máximo e tempo mínimo para você defender, né? No caso, por exemplo, do programa onde eu fiz meu doutorado, eu fiz o doutorado um pouco acima do tempo mínimo, né? Eu fiz o meu doutorado em 2 anos, porque foi no meio da pandemia, eu mergulhei na minha pesquisa, produzi muito, estava fazendo 1000 coisas, fui editora de periódico, fui representante de ciência, fiz 1000 coisas. Em 2 anos escrevi minha tese e defendi. E surgiu a oportunidade de um concurso e eu queria aproveitar, porque a gente sabe que concurso não é toda hora que aparece. Então, felizmente deu tudo certo pra mim. O que eu posso te indicar para você que está começando? Tenha muita disciplina, se organize o máximo que você puder e não seja uma pessoa dependente demais. Como eu disse, cada programa funciona de uma maneira, cada professor trabalha de uma maneira, mas, né, via de regra, a pesquisa de uma pessoa que está na área de estudos literários vai ser dela, né? Vai ser uma pesquisa autoral. Você não vai entrar num projeto de um pesquisador com mais senioridade que você, né? Então, a lógica é você entra com um projeto e você vai desenvolver esse projeto em diálogo com seu orientador, né? Seu orientador vai te sugerir textos, vai ler com você, mas a pesquisa é sua. Então, seja proativo, não espere que seu orientador te entregue tudo de mão beijada, desenvolva sua própria voz, faça o trabalho de pesquisa, no fim das contas, né? Que não é só de ler, é também de encontrar suas fontes, é de confrontar fontes com outras fontes, e a partir daí você pode ter várias referências, vários
espaços de referência, né, passando por periódicos, por livros acadêmicos, né, consultando bibliotecas digitais. Dependendo da universidade em que o seu programa de pós-graduação está localizado, você tem acesso a uma riqueza enorme ali de periódicos online, plataformas como JSTOR, plataformas como... E o JSTOR, mesmo que seu programa não seja credenciado, você consegue ter acesso até 100 artigos por mês gratuitamente, criando uma conta pessoal. Mas tem outras plataformas, como Project Muse, que também é muito útil para quem é das humanidades. Então, observe tudo isso, veja onde seu programa é credenciado, considere essas coisas quando você estiver se preparando para ingressar. Para quem é pesquisa acadêmica na área de letras, mais especificamente na área de estudos literários, né, eu tenho um vídeo aqui que eu falo sobre o suposto perfil do aluno de letras como algo que, na minha experiência, não existe. E eu posso dizer o mesmo da pesquisa na área de estudos literários. A gente tem pessoas que acabaram de sair da graduação e querem continuar a sua formação acadêmica. A gente tem pessoas que vêm de outras áreas e querem fazer, né, um mestrado, às vezes um doutorado na área de letras, porque elas têm uma paixão por um tema, né, digamos, a pessoa é leitora de Shakespeare, quer pesquisar Shakespeare, vai lá e faz essa formação, né. Tem gente que tá mudando de área e vem fazer um mestrado ou doutorado, tem pessoas das mais diversas áreas. E, em geral, os estudos literários abraça com muita facilidade pesquisadores de outras áreas, né, pessoas que vêm ali das ciências biológicas, até das exatas, não tem realmente preconceito em geral com relação a você ter uma graduação em outra área. Desde que você comprove que você tem condições de desenvolver sua pesquisa. Você não precisa chegar com a sua pesquisa pronta, obviamente, mas seu projeto tem que mostrar que você está ciente de discussões importantes, relevantes para o seu projeto. Então você precisa ter alguma leitura antes, você precisa formular uma espécie de argumento crítico ou teórico que vai guiar a sua pesquisa. Então leia muito. Se você quer pesquisar Shakespeare, por exemplo, vou dar o exemplo do Shakespeare, ou se você quer pesquisar Jane Austen. O que você vai querer fazer antes de escrever o seu projeto? Se você é completamente novo para a área de estudos literários, ou você não teve uma experiência de pesquisa na graduação, sua graduação já faz um tempo, você não lembra mais, não tem mais esses arquivos. O que você vai querer fazer? Uma coisa que eu sugiro como sendo muito útil é você fazer uma espécie de preparação antes. Não precisa ser necessariamente uma especialização pode ser ótima, mas não precisa necessariamente ser uma especialização com curso, né, de média duração, ali em geral pelo menos 2 anos ou, né, 18 meses vão ser dedicados à especialização, tem uma carga horária em sala de aula muito ampla. Você pode fazer cursos de extensão, cursos livres, né, específicos para a área que você está querendo desenvolver a sua pesquisa. Por quê? Isso vai te ajudar a desenvolver uma bibliografia, vai ajudar você a se ligar no que está sendo discutido, o que foi discutido no passado e o que está sendo discutido agora. Então você vai poder situar o seu argumento. Essa é sempre uma questão para a pesquisa na área de estudos literários. Acredito que para toda a pesquisa, mas mais especificamente a área de estudos literários, que é a área que eu conheço, você tem que estar ciente das discussões que foram tidas anteriormente. Então vamos dizer que você quer fazer uma leitura feminista de uma obra específica, Jane Eyre. Claro, você vai precisar voltar aos textos ali da década de 1970, que foi quando começou a crítica feminista dessa obra. Então você vai a The Mad Woman in the Attic, você vai a Ellen Morse, você vai a Elaine Showalter, que são grandes nomes ali da crítica da década de 70. Você não precisa simplesmente concordar com elas, você pode fazer uma crítica, que é o que muitas pesquisadoras que fazem uma crítica feminista dessas obras posteriormente, ali na década de 90, anos 2000 até, né, momento atual, 2025, você vai ter respostas críticas para isso atualizando o argumento, porque o argumento, né, essas escolas de pensamento, crítica feminista, né, pós-colonial, agora o decolonial, os argumentos vão mudando conforme a sociedade vai mudando e a nossa perspectiva sobre essas obras também vão mudando. Então, você precisa ter uma noção do que já foi feito e ter uma noção clara do que está sendo feito agora também. Você não precisa ter lido tudo, mas demonstre que você está ciente da discussão e que você está preparado para desenvolver, sabe? É o momento de você mostrar que você pode desenvolver. Um projeto não é um artigo, um projeto é uma projeção. Projeto é o momento que você vai demonstrar que você tem condições de desenvolver aquilo num trabalho, né, de uma extensão considerável, dependendo ali do programa, você tem um mínimo de 70 páginas, alguns de 100 páginas, então prepare-se para mergulhar nesse assunto, paralelamente, né, cursar disciplinas, participar de eventos, né, começa ali uma espécie de maratona. A gente sabe que a pesquisa no Brasil é bastante prejudicada, talvez, por um financiamento que não é satisfatório,
né? A situação melhorou um pouco nos últimos anos, mas certamente ainda é uma situação muito precarizada, em que muitas vezes você vai ter que fazer pesquisa sem bolsa, você vai ser preterido, os critérios nem sempre são tão objetivos quanto poderia se desejar. Mas eu ainda acho que vale a pena, obviamente. Eu sigo desenvolvendo minha pesquisa e tem sempre a possibilidade de você internacionalizar sua pesquisa também. Você não precisa se restringir só ao Brasil e às agências do Brasil. Você pode muito bem estar localizado num programa daqui, dialogar com pesquisadores de fora, se você fala bem inglês ou se você fala bem espanhol, né? São habilidades que vale a pena desenvolver, até porque, né, dependendo do programa, você tem que fazer uma prova de língua instrumental ou uma prova, né, que comprove uma fluência melhor até do que instrumental. Então, né, sempre seja proativo quando você estiver pensando no seu currículo. Não faça simplesmente o que todo mundo está fazendo ou o que parece ser o mais intuitivo. Esteja sempre em contato com pesquisadores de diferentes lugares, vai montando seu currículo, sabe? Aqui no Brasil tem uma limitação na área, pelo menos na área de estudos literários, quanto a publicações, quando você está no mestrado, você tem que ficar caçando periódicos que aceitem mestrandos, mas lá fora, muitas vezes, você vai ter periódicos incríveis que às vezes são muito mais flexíveis quanto a publicar de um mestrando, de um doutorando, do que os periódicos no Brasil por causa de certos critérios da CAPES. Então, minha dica é, internacionalize, seja proativo, pesquise bolsas por conta própria, não fique só dependendo das bolsas do seu programa, bolsa para fora, sabe? Seja proativo. Faça os seus próprios contatos, se conecte, você pode divulgar sua pesquisa nas redes sociais, seja criativo, seja comunicativo, seja generoso, dê dicas também, fala da sua experiência de uma forma genuína, não fique só tentando seguir, né, ali, se você estiver num contexto de rede social, não fica só pensando em irritar, não fica só pensando em, isso aqui é o que todo mundo tá fazendo, então eu vou fazer também. Tome iniciativa, crie uma voz autoral para divulgar sua pesquisa, fale da sua experiência, das suas dores, que você vai se conectar com pessoas que se identificam com você também. E a partir daí pode surgir uma série de oportunidades que talvez você nem imaginaria, sabe? De parcerias no contexto do mercado editorial, parcerias com pesquisadores de outros lugares que, né, conhecem você pelo seu alcance online. Você precisa necessariamente fazer esse trabalho online? Não. Mas é uma maneira de também garantir uma certa autonomia e não ficar dependendo só do programa. A minha dica é aproveite tudo que o programa oferece, mas também vá além, tome iniciativa e, sabe, assuma essa postura e o lugar e o espaço do pesquisador. Se entenda enquanto pesquisador, sabe? Desde o início você precisa se enxergar como um pesquisador. Você é um colega, sabe? De todo mundo que está ali pesquisando. Você é um mestrando, você é colega do seu professor também. Claro que tem uma relação hierárquica sempre em todo o programa, mas se enxergue enquanto um pesquisador, converse com o seu orientador a partir dessa posição de pesquisador. Leve as suas dúvidas nessa posição do pesquisador. Não espere simplesmente receber as coisas prontas. Porque mesmo que seu professor tenha uma postura talvez, né, mais intervencionista, digamos assim, ele vai te respeitar se ele vê que você está comprometido com o seu projeto. E isso também é uma questão importante, né? Eu sei que nem sempre dá para escolher seu orientador, ou que seu orientador vai ter, né, a pessoa que você quer que te oriente vai ter a disponibilidade, mas procure ter uma boa relação com seu orientador, que é uma pessoa que vai acompanhar você, né, por 2 ou 4 anos, ou mais, enfim. Então, procure alguém com quem você possa conversar, que tenha um método de trabalho que se alinhe com o seu. E eu falo sobre tudo isso, né, no meu manual de pesquisa, é realmente muito introdutório, tem essa pegada de te ajudar a escrever ali as partes de um projeto, né, você deve seguir o edital na hora de preparar o seu projeto, ou pré-projeto de pesquisa, ou anteprojeto, como vocês preferirem. Você deve seguir o edital, cada programa se organiza de uma forma, às vezes dentro de um programa você tem áreas diferentes, ou especialidades diferentes que fazem exigências específicas, mas tudo vem ali, né, de acordo com uma regrinha, a maneira como você deve dispor da capa, o resumo do projeto, quantos caracteres deve ter, se é uma página inteira, se é meia página, se são 500 palavras, 300 palavras, palavra-chave, né? São todas partes ali que compõem o projeto, introdução, desenvolvimento do problema, revisão da literatura, metodologia, cronograma de atividades, fundamentação teórica, bibliografia inicial. Todas essas são partes que são bem recorrentes para a maioria dos projetos, mas você deve seguir todas as orientações. Se tiver um modelo, baixe o modelo e faça a partir do modelo. Siga todas as orientações também de formatação. Não invente moda. Nesse momento de apresentar o projeto, siga bem ali as orientações, mostre que você está respeitando a maneira como a instituição, né, estabelece que o projeto deve ser apresentado.
Aprenda o seu projeto, releia seu projeto, fique fluente no seu projeto para defendê-lo ali na entrevista. Você não deve entrar, claro, ali num atrito com as pessoas que estiverem formando ali a banca, mas você pode sim defender seu projeto se ele for questionado. Você tem que estar preparado para fazer tudo isso. Então, tem um elemento técnico, tem um elemento intelectual e tem um elemento psicológico. Esteja preparado psicologicamente para receber perguntas, para ser questionado e para receber isso de uma forma não antagônica, mas como uma oportunidade de falar mais sobre seu projeto e impressionar a banca, talvez garantir uma bolsa de pesquisa, né, ou uma colocação excelente, pelo menos, no processo seletivo. Então, vale super a pena, na minha visão, continuar desenvolvendo pesquisa. Se você é uma pessoa que quer fazer pesquisa na área, né, uma pesquisa no contexto acadêmico, vale muito a pena. E uma coisa que você pode usar não só para ficar, né, na academia, mas também para fortalecer o seu currículo para outras oportunidades, seja no mercado editorial, seja fundando o seu próprio negócio. É muito bacana ter essa experiência, é uma coisa que também eu acho que fortalece o seu nome como um profissional no mercado, te traz mais autonomia. Então, considere, se você tem interesse de fazer pesquisa, considere sim ir atrás desse objetivo, pense o que você quer, formule sua pergunta, formule sua questão e deixo aqui também a dica, né, do nosso manual de pesquisa que traz algumas referências, traz alguns nortes ali, né, para quem está começando nessa jornada. Te desejo tudo de bom, espero que você faça a sua pesquisa. Se você estiver desenvolvendo uma pesquisa ou pensando em desenvolver uma pesquisa, compartilha com a gente aqui, né, nos comentários e a gente se encontra de novo muito em breve. Obrigada e até!